Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Educar. É o podcast que fala sobre educação aqui pela Ibiapaba TV, pelos nossos canais e redes sociais. Eu sou o Sidney Silva, estou aqui com o professor Domingos Teles e a partir de agora a gente conta com a sua audiência, com a sua participação, a sua mensagem, para juntos fazermos mais um Pode Educar. E hoje, neste segundo episódio, vamos tratar de um tema que é muito importante dentro da educação. Vamos falar de cognição, vamos falar de emoção, a educação cognitiva, a educação emocional. E vamos passear por esse mundo da educação, esse mundo fantástico, fabuloso, de descobertas, recebendo com muita alegria mais uma vez aqui o professor Domingos Teles. Seja bem-vindo ao nosso Pode Educar de hoje. Beleza, Sidney Silva, professor Sidney, amigos que estão nos acompanhando no Pode Educar. Assunto de muita importância, assunto relevante, porque há uma luta constante, né, professor Sidney, de como a escola deve se comportar diante de toda essa discussão que é a educação cognitiva, a educação emocional. O que é melhor para o futuro do aluno, né? O que é que os pais acham desse assunto, os próprios alunos, os educadores. Bom, a gente tem que ir à luta e defender aquilo que nós entendemos como seja o melhor. Aqui você vai saber se as duas podem até andar juntas, né? Já já a gente comenta também aí todo esse desafio de você poder unir nos seus conteúdos, na sala de aula, no seu planejamento, a educação cognitiva e também a educação emocional. É isso, eu gostaria aqui também de fazer um registro, né, que o nosso podcast Pode Educar, ele tem apoios culturais a quem nós queremos agradecer mais uma vez aqui, ao deputado estadual Alisson Aguiar, ao prefeito municipal de São Benedito, Saul Maciel, ao vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária e também agradecer ao ex-prefeito de São Benedito, Gadiel Gonçalves. São os nossos apoios e que fazem, ajudam, colaboram para que este programa, o nosso podcast, aconteça. E também convidar você a compartilhar o nosso link, né? O link que está aí, você curte também o nosso canal, seja um seguidor do nosso canal, da Ibiapaba TV São Benedito, e vamos juntos com a gente comentar, apoiar esse nosso projeto. Eu começo comentando com você, professor Domingos, a educação cognitiva é o conhecimento e formativa, né? O raciocínio lógico, sabemos disso. O indivíduo que se prepara para enfrentar os desafios e tomar decisões eficazes. Essas são frases que estão nos seus livros. O professor Domingos, quero aproveitar e fazer um registro aqui antes de você começar a comentar, que o professor Domingos Teles acaba de lançar mais um livro, e este livro, com poucos dias de lançado, já é um dos 100 mais vendidos na plataforma do Amazon.com. Então ele vai falar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de fazer esse registro, de parabenizar e reconhecer o trabalho, a competência e a adesão que o Brasil inteiro está tendo com esse novo livro do professor Domingos. É isso, Sidney. Eu fico muito feliz. É uma vitória nossa, professores, é uma vitória da educação de São Benedito, que vive um momento de êxtase, eu sempre venho dizendo isso. É a vitória da região da Ibiapaba, né? Você ter um livro na área da educação, do interiorano, de um professor aqui da Serra da Ibiapaba, estando nessa posição de tá em 82 a colocação, né, desse meu livro, porque sempre as editoras, as plataformas, elas só divulgam 100 mais vendidos, né? Que é uma forma de poder fazer ali o comercial, poder fazer a mídia, né?
Num universo de quantos livros? 101 livros? Claro que não. Num universo de 200, 300. Mesmo o brasileiro não tendo o hábito de ler muito, né? São muitos livros lançados nesse Brasil continental. Então eu fico muito feliz, né? Eu fui informado ontem e quando eu fui conferir lá na Amazon.com.br, realmente meu livro está na posição 82 entre os 100 mais vendidos. Muita felicidade e vamos lá continuar aí dentro desse trabalho, né? Essas práticas educativas que estão nesse livro que está sendo tão reverenciado e uma boa vendagem. Sidney, essa discussão que ela vem acontecendo, que tem em torno de 8, 10 anos, né, a respeito de que nós temos escolas que a prática pedagógica ela está mais inserida, ela está mais apegada à questão só cognitiva, principalmente porque os vestibulares exigiam muito disso, né? E aí você deixava a parte emocional muito de lado. Cognitivo é importante, como nós vamos ver aqui ao longo desses 40 minutos, é importante sim, mas é um prejuízo muito grande se dentro da prática do educador ele não passa também essa educação emocional para os educandos. Então, o cognitivo, claro, ele vai fazer com que o aluno resolva aí problemas em que a solução pode vir de uma forma rápida, de uma forma bem acessível, né? Mas, por outro lado, ela esquece um pouco desse humanismo que a gente tanto pede, que a gente tanto sente falta. Essa questão de você, ela está muito envolvida também na questão do prazer para aprender, de você motivar e incentivar esse aluno a gostar de aprender, seria mais ou menos isso, porque conciliando o conhecimento, que ele é importante para o ser humano adquirir, mas aliado ao conhecimento ele ter aquela satisfação de que realmente está aprendendo, seria mais ou menos assim, professor? Porque o cognitivo, ele ajuda o aluno, principalmente aquele que tem uma certa facilidade, a tomar essas decisões mais rápidas, essas decisões mais eficazes, né? O problema a questão é não torná-los profissionais mecanizados, pragmáticos, né? Que não tenha uma visão mais humanista. Então, você não pode de maneira nenhuma desassociar uma coisa da outra. Não dá para andar muito bem junto. A questão, professor Sidney, é o que nós falamos no nosso primeiro episódio. Para muitos professores, para alguns professores, o tempo de aula é longo. Para outros, não. 50 minutos passam rapidamente. Então, há essa rejeição. Muitos abdicam de exercer essa educação emocional em detrimento da educação cognitiva. Eu repito, nós não estamos aqui sendo contra a questão do cognitivo, não, né? Ela, sim, amadurece o aluno, né? Deixa o aluno bem mais preparado para muitas questões. Mas se dentro disso ele não tiver o controle emocional, ele não souber que isso é importante, nós vamos
ter profissionais como aquele cara que tirou a vida do gari e saiu, foi em casa, tomou um banho, foi à empresa e depois foi para a academia. Então é isso que se debate muito, não é? E os pais, que seriam os grandes aliados, eu nunca vou esquecer de uma vez eu conversando com uma mãe, e eu dizendo da importância do emocional, dizendo que a gente não teria que pegar tanto, né, dessa carga horária para ficar somente ali na questão cognitiva. Aí ela disse, mas o vestibular, era uma época em que tinha vestibular e o Enem estava também já chegando. Mas o vestibular não cobra isso, mas no Enem não tem isso. Então ela deu uma pancada ali. Claro que eu tive argumentos, que nós, durante o programa, vamos até falar sobre esses argumentos. Por que é importante, ainda mais no mundo de hoje, se manter esse equilíbrio emocional? É isso. A educação emocional, ela fala muito também, está muito nessa questão da saúde mental, né, e uma vida mais equilibrada. E uma escola, né, que se preocupa com o bem-estar, né, com a satisfação do aluno, e promove aulas que causam isso, que mexe realmente com esse emocional, né, ela é uma escola que ela está realmente no caminho certo, fazer isso, ter realmente esse plano metodológico que também coloque o emocional no mesmo nível que coloca o cognitivo. Professor Cid, a resistência foi grande nos primeiros anos, falou? Foi uma resistência muito grande por parte de alguns educadores, de algumas escolas e os pais, né? Que, afinal de contas, queria saber se quando chegasse lá na física, na química, na matemática, o menino pudesse lá resolver friamente e conseguir ser aprovado, né? Mas é essencial. O mundo está mostrando isso. Pessoas cada vez mais desequilibradas, pessoas cada vez pensando no retorno financeiro, sem aliar isso à satisfação não só de ganhar dinheiro, mas que também de proporcionar um bom serviço, seja ele o empresário, seja ele o médico, fisioterapeuta, o professor, né? Enfim, comerciante. Então tem que ter isso. E o emocional é essencial. É essencial. A resistência foi sendo quebrada, né? Muitas escolas, até disfarçadamente, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos, disfarçadamente, deixa eu concluir essa frase, começaram a colocar esse estudo emocional, né, com um outro nome, em que ali não pudesse ir diretamente ser ali configurado como, tá ali, tirou do português, tirou da matemática, tirou da física, tirou da química. Por que você não cita história, geografia, sociologia, filosofia? Porque a história e geografia já vem com esse terror, né, Cid? Já vem com esse teor, já carga, assim, em que o professor de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, ele já coloca esses elementos emocionais. Ele sabe muito bem, as humanas, elas vão muito de encontro a isso. Por amor de Deus, professores aí de cálculos, professores das exatas, não me interpretem mal, certo? Então, nós tínhamos relações humanas. Nós tínhamos primeiro religião, aí veio toda aquela, o Estado é laico, você não pode, porque quando se fala em religião, se direciona apenas para uma religião. Aí vão relações humanas, que é para mudar o nome. Mas mesmo assim, as relações humanas ainda estavam muito arraigada a isso, né?
também a religião. E aí a cada escola foi procurando aí um método, por exemplo, na escola que nós trabalhamos, professora Alice do Carmo Oliveira, aqui em São Benedito, na Serra Grande da Ibiapaba, Ceará, tem um LIVE. Tem um LIVE que trabalha com essas emoções, que discute isso, que ouve as crianças. Espaço, né, para essa... Muito bem, que abre espaço para essas emoções através de personagens, através de leitura. Eu sou um fã do LIVE, né? Então, é isso aí. A resistência tem sido quebrada, né? Ainda não está totalmente conectado com o que nós desejamos, com os que os pedagogos, professores, enfim. Mas um salto muito grande. Já temos. Você está acompanhando o Pode Educar, é o seu podcast que fala sobre educação. Aqui nós tratamos exclusivamente a educação, procurando caminhos, abrindo espaços, ouvindo também e trazendo aqui experiências sobre a educação, sobre os métodos, sobre os projetos, sobre tudo aquilo que faz uma educação, procura fazer uma educação cada vez melhor. Eu queria fazer também aqui, antes de continuar, queria fazer um adendo aqui, um registro, e esta semana nós recebemos os resultados do SPAES. O SPAES é uma avaliação que ela é feita pelo governo do estado do Ceará e que avalia a educação em todos os municípios, obviamente, do estado. E por mais um ano seguido, São Benedito conquista o reconhecimento, né, do governo do estado como educação nota 10, com as escolas públicas e estaduais, já que essa avaliação é com as escolas públicas. São 17 escolas municipais, uma escola do estado, dentre as consideradas nota 10 pelo estado. Eu queria fazer esse registro aqui, né, que é as notícias boas da educação, os resultados bons da educação, e esse é um resultado bom que a gente registra, professor. Eu acho importantíssimo, vitórias têm que ser propagadas, vitórias na educação mais ainda. Olha, eu tive recentemente na escola Cícero Clementino de Medeiros, que ano passado foi escola nota 10, cara, e eu vi que é uma escola viva. É uma escola viva. Eu fui convidado para falar de lendas só de São Benedito, porque eles estavam na culminância dessa escola lá na Jussara, sobre o folclore brasileiro. Aí eu fui falar de lendas só aqui de São Benedito. E as apresentações dos alunos é tudo aquilo que se pede, você pede, né? E muito legal, teatro, música, enfim, alunos declamando poemas. Cara, isso é uma escola viva. Alunos aprendendo a ler e escrever na idade certa. Pois tocando ali instrumentos e cantando. Um trabalho muito lindo. Então, isso é por isso que eu digo que nossa educação vive num momento um êxtase legal. Parabenizar lá a coordenadora Delge Melições, a diretora, que é irmã até da nossa querida Selma. Secretária do Trabalho. Me deu branco agora. Certo? A Perla, que foi a professora que estava lá com todo esse trabalho. Então é legal você ter escolas vivas. Aquela escola em que se resumia ali a 4 paredes, ela pode até ainda existir no Brasil, mas é uma coisa muito rara. A educação hoje, a sala de aula hoje, como eu estou dando esse exemplo, são muitas no município, dando exemplo da escola
Cícero Clemente de Medina Jussara faz uma educação viva, em que os alunos têm uma participação, têm o prazer de estar ali no colégio. Tem que ser assim. Parabéns. E assim como ela, todas as demais 17 escolas que conquistaram. E eu também estendo os parabéns a todos os outros municípios da Ibiapaba, que a gente vê que são municípios que realmente colocam como prioridade esse trabalho na educação. Mas continuando aqui o nosso assunto de hoje, que é a educação cognitiva e a educação emocional, muitas escolhas, professor Domingos, têm falhado nessa tarefa, né? E justificam dizendo que não querem saber disso. Essa é mais uma frase que foi extraída do seu livro. Eu queria que você comentasse quando você fala sobre isso. Essas escolas têm essa resistência porque é um tradicionalismo muito, vamos dizer, xiita, né? Mas, e que não querem ter o comprometimento, porque não é fácil mesmo, né? Não é fácil você sair de uma questão que perdura tanto tempo, que é essa coisa do cognitivo, que é normal que no primeiro momento você tenha opiniões contrárias. Muita gente que refute, né, essa prática. Mas nós já comentamos isso aqui, Sidney. Toda mudança ou toda inovação, ela é traumática, o início dela. Você não pode desistir. Você não pode deixar de lutar quando você tem a certeza disso, pelo que você lê, pelo que os teóricos defendem, pela sua própria experiência dentro da sala de aula, quando você é um professor que exige, mas também sabe levar o acalento àquele aluno. Porque o emocional, muitas vezes, na educação emocional, não é você direcionar 30 ou 40 minutos, né? É isso também, mas é o momento em que o professor sente que o aluno está precisando de uma palavra, está precisando de uma ajuda, ele chega lá junto, né? Ele chega junto, sendo um problema lá da aula, até lá da escola onde ele está, ele tendo esse problema, né, com que ele se depara de conteúdo, ou que seja um problema em casa. Então o professor pode, com uma palavra, chegar e ter esse procedimento. Isso também é educação emocional. O porteiro receber bem um aluno, mesmo que ele chegue atrasado, é uma educação emocional. Não é? Um coordenador, ok? Então... Porque o aluno já vem naquela tensão, naquela preocupação de chegar e ser até mesmo advertido, né? Então, quando você chegar no colégio, ao invés de você ser recebido com uma cara fechada, de reclamação, você ser bem acolhido, então esse aluno serve muito para ele, né? E isso é educação emocional. Resumindo, a educação emocional não é só dentro da sala de aula ou com os conteúdos que você está tratando e do planejamento que você fez. Não, cara, é um conjunto de atitudes dentro da escola que vão fazer com que se tenha, de fato, realmente uma educação emocional. Porque se você tem um professor que entende isso, mas o coordenador não, o diretor não, o porteiro não, aí quebra a sequência da coisa, né? Então tem que ser uma luta e um procedimento de todos, sabendo esse compromisso do que é a importância dessa educação emocional. E a educação conectiva dos alunos que passam a vida inteira ou mais tempo nessa educação conectiva, como é que fica?
eles se tornam profissionais de coração de pedra. Essa que é a verdade. Porque o ser humano é muito adaptável a qualquer situação. A qualquer situação. Se você tem o hábito de sempre pedir ao seu filho pela manhã que tome a bênção, isso ele vai levar para a vida inteira e vai passar para os filhos dele também, ou seja, para os nossos netos. A educação é do mesmo jeito. Se você está passando ali o conteúdo e você não tem uma empatia, você não tem uma emoção, você não quer voltar, não entendi, não vou voltar. Nós vivemos muito isso, né? Professor, passou isso aqui, não volto mais. Passou isso aqui, não volto mais. Eu me lembro que na nossa semana pedagógica, em um dos colégios que nós trabalhamos, a coordenadora, a diretora pedagógica foi bem incisiva nisso. Olha, volte sim, se o aluno pedir, professor, volte aí. Eu não entendi, volte. Isso é emocional. É aquilo que eu falo, Sidney, professor Sidney. Não é necessário você trabalhar a educação emocional só quando você está ali com o LIVE, não. Né? O que nós chamávamos de relações humanas, e bem antes chamávamos de religião, aula de religião. Não. Em cada atitude sua dentro da sala de aula, você pode estar engajando isso. Isso também é empatia, né? Empatia, cara. E o aluno vai se sentir bem melhor. Porque convenhamos, realmente, que eles certo que esse programa é para eles também, mas que nesse momento eles não estejam nos acompanhando, os alunos. É um saco você ficar de 7h20 da manhã a 12h40 e você não tem um momento de descontração, você não tem uma aula em que ela saia daquela, né, daquele momento tenso. Ah, mas matemática é diferente, física é diferente, não dá? Dá sim, tem sim, você consegue fazer isso, mudar, né, a sua aula. Então, isso é importante que o professor entenda, né, que a maneira como ele vai para o debate, que eu não chamo mais explicação. Esse meu livro que você falou, Práticas e Intervenções Pedagógicas, e que está entre os 100 mais vendidos em todo o Brasil, ele ocupa a posição 82 no amazon.com.br, ele toca nesse assunto, ele fala nesse assunto, em que o professor, ele pode ser amável, não é? Carrancudo, isso é coisa do passado. Ele pode manter a postura séria, uma sala disciplinada, mesmo ele tendo empatia, mesmo ele sendo um cara que saiba ou queira ouvir determinado aluno, esse ou aquele, por qualquer que seja a questão Y ou X, pode. E no meu livro eu debato muito isso. É isso, já nos caminhando aqui para o encerramento do nosso Pode Educar de hoje, esse segundo episódio que fala sobre educação cognitiva e educação emocional, eu queria mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que estão colaborando conosco para a realização do nosso podcast, que é o prefeito de São Benedito, Saulo Maciel, vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, muito obrigado, também o ex-prefeito Gadiel Gonçalves e o deputado estadual Alisson Aguiar, são pessoas que acreditam na educação, assim como nós. E eu queria fazer também outra pergunta a você. Dá para aliar essa educação que você falou agora, tanto falou, a cognitiva, com a educação emocional? Como é que elas podem caminhar juntas? Boa pergunta, sim, excelente questionamento. Dá sim, cara, dá. Porque se você
ficar só na cognitiva, vai acontecer termos alunos, termos profissionais, coração de pedra, profissionais muito afastados ali do seu cliente, né? Muitas vezes o médico está cara a cara com o paciente, mas a distância é grande pelo tratar, porque ele foi condicionado a isso exatamente porque não teve uma educação em que unisse, né, essa questão do cognitivo com o emocional. Né? E dá para andar junto. Você tem vários exemplos. Aqui pegando como referência a nossa cidade, né? Pegando como referência o nosso município. Você tem o professor Anderson, de inglês, lá no Colégio Professoralista Carmo Oliveira. Professora Délgima, hoje no Centro Educacional Virgem Poderosa. E tantos outros, professor Max, professor Francisco. Mário. Nossa, o Rubênia. Mário, cara, que deve vir estar aqui conosco. Sim. Logo, né? As crianças adoram o Mário. Olha que o Mário não dá moleza, não. Né? Professor Bosco era assim, era rígido demais, professor Bosco. Mas ele ia para o emocional quando ele aconselhava, quando ele ia lá. Às vezes o aluno achava que estava pegando pesado, mas não. Porque depois muitos alunos falavam isso. Eu devo muito ao que o professor Bosco e tantos outros professores, né? Faziam e ainda faz. O professor Fernando Jacaré, que ensinou muito tempo também no Centro Educacional Virgem Poderosa e na rede municipal de ensino, e rede estadual de ensino. Também tem professor, cara, um gigante professor Bruno da Geografia lá do MAC. Então, dá para andar junto. Aquela coisa conservadora já não pega mais. Aquela coisa de que o professor é bom explicar muita gente na disciplina dele em recuperação. Isso também não faz mais sentido. Você tem que procurar de todas as formas. Eu sei que não é fácil, não existe uma mágica, não. Mas dá para você aliar isso aí. Não dá para viver hoje, não dá para termos uma educação, professor Sidney, sem a parte cognitiva, que é muito importante, que vai dar força, vai dar solidez do aluno na hora de resolver problemas, na hora de decisões que ele possa tomar eficazes, não ser aquele aluno ou profissional que não saiba que momento se direcionar na sua vida. O cognitivo é importante para isso, para que ele possa se expandir mais ainda. Mas o emocional vai dar o equilíbrio, vai dar a sensatez, vai dar a calma, vai dar um momento em que ele vai ter que agir. Você viu o lance do goleiro do Corinthians? O torcedor pulou, saiu da arquibancada, correu para cima do goleiro do Corinthians. E ele, cara, só levantou os braços. Se ele naquele momento revida, levanta o braço e ia direto Você levanta ali o braço e ia direto na cabeça do torcedor, do jeito que ele vinha. E ele disse, não, cara, eu pensei na minha profissão, eu pensei no público que estava ali para não acirrar. E ele pensou até na convocação, que ele é o terceiro goleiro da seleção, convocado, né? E ele com certeza pensou até nisso. Eu fiz uma besteira aqui, até meu posto de terceiro goleiro da seleção vou perder. Então isso é equilíbrio. Não estou dizendo que ele estudou o livre, não estou dizendo nem que porque jogadores no Brasil até a dificuldade muito grande de estudar. Mas ali foi uma lição muito grande, principalmente para essas brigas de trânsito que nós estamos vendo. Pode tirar um filho que já é motivo para o cara descer e discutir, chegar até as vias de fato. Pois é, isso é importante. Dá para andar junto, sim.
a educação cognitiva com a educação emocional. E por quê? Porque nós somos seres humanos, nós necessitamos desse equilíbrio emocional. Nós não somos máquinas. A máquina nunca vai alcançar isso que nós temos, que é o emocional. É isso, então nós vamos chegando ao final de mais um Pode Educar. Esperamos que todas essas orientações, esses comentários, né, esses debates, essas sugestões, esse pensamento seja também replicado e que você, de alguma forma, você, principalmente você que é educador, professor, gestor escolar, coordenador, possa estar absorvendo nessas e conciliando, aliando, né, juntando o cognitivo e o emocional na educação e também na sua vida. Muito obrigado, professor Domingos, por estar mais uma vez aqui no nosso Pode Educar. Professor Sidney, muito feliz por estar aqui. Isso, falar de educação é muito gostoso, é necessário. E vamos ver se no próximo a gente já tem aqui esse gigante da educação sabretitense, que é o professor Mário Lopes. Professor, escritor, desenhista, né? Poliglota, realmente. Cara, é bom. Grande ser humano. Fica o convite, hein, professor Mário, para estar no próximo Pode Educar. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.